Olá, boa tarde. Hoje chegou o momento tão esperado da nossa live especial para falar sobre como manter-se sempre jovem ou como reduzir o processo natural do envelhecimento. Quem não quer ficar mais jovem ou manter-se mais bonita por mais tempo? Todos nós, homens, mulheres, este é o sonho de todas as pessoas, não importa a idade. Desde muito cedo na vida, o nosso objetivo sempre é manter-se bem, manter-se jovem, manter-se belo ou bela ao longo dos anos. Claro que existem situações que podem acelerar este processo de envelhecimento, intensificar o surgimento da nossa pele. O aparecimento de rugas, o aparecimento de manchas podem ocorrer mais cedo ou mais tarde na vida. Isso vai depender da nossa genética, mas de uma série de cuidados e do nosso estilo de vida. E é claro que para falar sobre um assunto tão importante, tão fundamental para a vida de todas as pessoas, desde muito cedo, eu só poderia convidar uma médica especializada, uma pessoa maravilhosa, de um conhecimento extenso e que tem uma série... Oi, a minha amiga Regina. Olá, querida. Eu estava começando a falar de ti, mas é que o teu currículo é tão extenso que eu ia demorar. Tudo bom, querida? E aí, esta é a minha grande amiga, a doutora Regina Vaz de Castro, uma médica extremamente especializada, extremamente estudiosa, de um conhecimento muito vasto. A doutora Regina é aquelas médicas que associam o conhecimento teórico, que é extremamente importante, ao conhecimento prático. A Regina, ela é médica dermatologista, ela é pós-graduada em cosmetria e também tem pós-graduação em medicina integrativa. Então, assim, é uma pessoa que adora estudar, que ama o que faz, que tem um prazer na escolha da especialização que ela definiu para ter como meta de vida. Então, por isso que é uma pessoa especial, está sempre bem, sempre feliz, porque ela ama o que faz. Não é verdade, Regina? Querida, boa tarde, né? Ou boa noite, não sei. Mas o sol está brilhando lá fora. O sol ainda está brilhando. Falar boa tarde. Esse domingo foi maravilhoso e eu acho que veio coroar esse nosso encontro, né? Eu tenho uma grande amiga que você também conhece, a Eliana Polotto, que fez os brindes das mãozinhas, e ela fala que os iguais e os afins se encontram no meio de multidões. E eu conheci a doutora Carla num desses trajetos de estudo, né? Porque eu acho, assim como ela, que o médico ele tem que estar sempre se reciclando, ele tem que estar sempre estudando, ele tem que estar sempre trazendo o melhor conhecimento para si e para seus pacientes. Então, esse é o verdadeiro, a pessoa que gosta de cuidar, né? E cuidar exige estudar, estudar e estudar. Então, nesse meu caminhar, Carla, quando eu me formei como dermato, né? Eu fiz a parte estética e eu sentia uma carência ainda. Eu sentia que alguns pacientes respondiam muito bem aos tratamentos, outros não tão bem assim. E daí eu fui me questionando o que havia de diferença nas pessoas. Será que era genético somente? Será que era uma questão só da faixa etária?
Será que era uma questão disso tudo e do estilo de vida? Será que era um equilíbrio hormonal? Será que era um equilíbrio vitamínico? E eu fui estudar, né? Eu fui continuar como a gente foi se reciclando. A primeira pós que eu fiz foi de ortomolecular, né? Com o Efraim Osler. Por quê? Porque eu vi alguns pacientes que faziam já o tratamento ortomolecular e que tinham uma resposta aos cosméticos e aos tratamentos estéticos muito mais significativas. Quando a gente se forma em medicina, nós não aprendemos a prevenção. Nós só aprendemos a diagnosticar e tratar doenças pré-estabelecidas, né? Então, eu acho que é um grande equívoco aí, porque nós podemos prevenir, sim. Nós podemos evitar um envelhecimento precoce, seja ele de pele, seja ele de órgãos internos. Como? E acho que é esse o grande X da questão que a gente está aqui se propondo a conversar. E até faço um convite a essas pessoas que estão na oficina, mandar um aviãozinho para uma amiga, para um amigo, que talvez queira saber como prevenir esse caminhão de doenças crônicas associados com envelhecimento cutâneo, envelhecimento de órgãos precoce, que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Veja, hoje em dia nós temos exames de ponta, nós temos tratamentos ultramodernos, né? Mesmo assim, nós estamos adoecendo a passos largos. Por que será? E esse por que será é que me motiva, e te motiva também, Carla, a investigar, a querer buscar a causa e a querer trazer, então, através desse nosso estudo, um equilíbrio. Um equilíbrio para a nossa vida, um equilíbrio para a vida da nossa família e a vida dos nossos pacientes, né? Esse equilíbrio é às custas de muito estudo mesmo, gente, porque a gente não tem essa noção na nossa formação durante a faculdade, né, Carla? É verdade. Faço das tuas as minhas palavras. E parafraseando um colega nosso, que aliás foi quem fez com que nós nos encontrássemos pela primeira vez, o doutor Ítalo Rachid, porque foi lá que nós fizemos juntos um curso de especialização na tua cidade, querida. O doutor Ítalo sempre fala que a medicina é uma ciência de verdades transitórias. Então, o que hoje pode parecer uma verdade absoluta, daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 5 anos, pode ser algo totalmente defasado. Então, quem não se atualiza constantemente, acaba fatalmente ficando defasado, querendo ou não, porque a medicina, ela evolui muito rapidamente. A ciência médica como um todo, ela tem esse benefício, vamos dizer assim, né? Então, a evolução Sim. É o natural, e é na uma verdade, constante. Pode falar, querida. E o que eu percebo, Carla, é que hoje em dia as pessoas elas estão tão carentes da base da saúde, né? Dos princípios básicos da saúde, que muitas vezes eu me pergunto que nós temos sim que cada vez mais nos associar nessas correntes, tentando informar, tentando nos mobilizar para dar um pouco de saúde real às pessoas. A beleza da pele, ela vem da sua saúde. Eu sempre falo isso, né? Porque as pessoas me perguntam assim, doutora Regina, nós estamos na pandemia, né? Todo mundo engordou. Eu não engordei. Aí ele fala assim, por favor, o que é que você faz? O que você faz, doutora? E eu tenho uma assistente, a Thaisa, ela está até aí. Thaisa, me desmente se eu estou falando mentira, mas a Thaisa, ela dá risada e fala assim para a paciente, não, você não vai querer saber o que ela faz, não. Porque, na verdade, eu falo assim, Carla,
Porque a saúde, ela é plantada no dia a dia, né? Então, eu não faço coisas assim, tão elucubrantes, não. Mas eu tento ter uma rotina saudável, sim. E hoje eu até postei no meu Insta pessoal, né, que é o reginavaz.castro, eu postei um dia. Você vai falar, você fez isso porque é domingo? Não, eu faço isso porque é minha rotina de saúde. A minha rotina de saúde é procurar cuidar da minha mente ao acordar, fazer a minha meditação usando minha aromaterapia também. Procuro já beber um chá detox. Procuro fazer, então, uma atividade física. Isso é rotina? Isso é rotina. Se eu não tenho muito tempo, eu faço pouco tempo. Mesmo que seja 20 minutos, mas eu faço. Daí eu vou fazer a minha alimentação, que é muito rica em frutas, em ovos, como também um suplemento com verisol, com whey protein. Bebo muita água e vou trabalhar, porque a gente tem que ter utilidade na vida. Quando a gente ama o que faz, você pode trabalhar das 8 da manhã às 8 da noite e ter disposição ainda para chegar em casa e para conversar com uma amiga e para dar uma força a alguém. Sim, porque você não precisa chegar um cacareco na sua casa porque você trabalhou 12 horas. Isso só acontece se você está no lugar que você não gosta, fazendo o que você não gosta. Porque se você ama o que faz, cada minuto que você está lá é uma troca de energia. Então, eu amo o que eu faço, como você ama o que você faz. Por quê? Porque você orienta o paciente e ele volta e te dá aquele feedback. Nem sempre é positivo. Sim. Nem sempre, tá? Mas aí cabe uma reflexão. Por que será que não evoluiu bem? Será que eu não expliquei bem? Será que a pessoa não absorveu bem? Entende? Então, a gente tem que ir evoluindo, Claro, e tem que entender a necessidade do paciente para poder dar o melhor terapêutica específica para aquele caso, porque realmente o paciente é um indivíduo único, né? Que tem as suas peculiaridades, tem as suas questões individuais que precisam ser entendidas. E realmente só um profissional que se preocupa verdadeiramente com essas características individuais é que vai conseguir ter um resultado a médio e longo prazo, né? Porque resultados curtos, bem ou mal, são mais simples de serem obtidos, mas resultados a longo prazo, que é o objetivo de todos, ou da maioria, pelo menos, a gente precisa realmente entender aquela necessidade individual, que às vezes nem o paciente conhece, mas pela experiência e pelo conhecimento teórico também, que é muito importante, a gente consegue muitas vezes determinar essa individualidade. E eu queria te perguntar, usando assim todo o teu conhecimento, toda a tua experiência, porque hoje eu vou te sugar. Hoje nós estamos interessados... Eu vou beber uma água agora. Hoje nós estamos interessados em absorver o máximo de conhecimento dessa profissional tão especial e tão conhecedora da arte médica, que é uma arte realmente, é um sacerdócio, e a gente ama o que faz e se dedica realmente, porque é um prazer de verdade. É difícil, é trabalhoso, é cansativo, com certeza, mas antes de tudo é um grande prazer ver aquele paciente melhorando, ver a paciente chegando aos seus resultados, aos seus objetivos. Mas falando em pele, a pele é o maior órgão do corpo humano e ela reflete uma série de respostas que o nosso corpo, às vezes pedindo ajuda, não sabe como conversar conosco, e a pele, bem ou mal, é um reflexo disso, né? Às vezes é uma maneira do corpo nos dizer, tem algo errado, vamos corrigir algumas coisas, porque senão eu vou ficar doente. A pele, às vezes, conversa conosco dessa maneira, não é verdade? Eu digo também, Carla, eu digo para os meus pacientes, a pele fala conosco. Pois é. E às vezes a pele grita. E ela grita, não estou indo bem, minha saúde não está boa. Só que muitas vezes o paciente está surdo.
E o médico que também estava atendendo também está surdo. Por quê? Porque ele só trata o externo. Então, a gente sabe que 80 ou mais por cento das doenças de pele são psicossomáticas e são causadas também por deficiências vitamínicas e ou hormonais. Né? Tudo isso está interligado. Então, se eu venho com uma pessoa, estou com queda de cabelo, ou estou com a unha fraca, então eu vou e passo um tônico capilar, passo um shampoo capilar e pronto. Não, nada pronto. Por quê? Porque na grande maioria das vezes há um distúrbio, há um hipotiroidismo associado, há um grau de desbiose associada, que a desbiose está muito relacionada ao nosso estresse. Né? Vocês já devem ter ouvido falar, o médico falou que eu estou doente por causa do meu estresse. Né? Todo mundo já ouviu essa palavra, né? Mas a pessoa não consegue muito relacionar. Então, ela fala isso como um mantra. O estresse me adoeceu, o estresse me adoeceu, mas ela não sabe direito o que é. Então, rapidamente, eu vou explicar para vocês. O estresse é uma mente agitada, né? Uma mente um pouco descontrolada, não porque a gente quer, né? Ou uma ansiedade, algo que a gente não quer, mas acontece. E aí, quando esse estresse é crônico, né, dia após dia, o meu cérebro vai produzindo substâncias e essas substâncias são tóxicas para o nosso organismo. E elas vão agir predominantemente aonde? Na nossa tireoide. Não é por isso que a glândula tireoide está aqui, lembra? Vocês já ouviram falar, engoliu muito sapo? Então o sapo fala e a tireoide berra. Outro órgão que berra é o nosso intestino. Só que muitos pacientes, ele berra silencioso. Você não sabe que está com desbiose. Por quê? Porque o que é a desbiose? Essas substâncias matam os lactobacilos vivos. Os lactobacilos é um forro do intestino que serve para filtrar, serve para absorver vitaminas e eliminar toxinas. Quando esse forro está alterado, por conta de estresse, má alimentação, corantes, conservantes, agrotóxicos, medicamentos ao longo da vida, o que acontece? Mesmo você comendo bem, você não absorve bem. E tão grave quanto as toxinas, muitas vezes, em vez de ir para o cocô, são absorvidas. E essas toxinas vão impregnando no nosso corpo até o ponto que você tem uma doença autoimune. Você começa a atacar você. E aí o médico te fala, infelizmente foi do seu estresse. Agora você está dodói. E aí você fica pensando, e agora o que eu faço? Né? Então, o que eu quero dizer para vocês, gente, é que sim, todos nós sofremos de estresse. Sim. E não é uma opção. Veja esse ano foi um ano surreal, né? Isolamento, né? Mexeu com todos nós, medos, angústias, né? Coisas que você teve que lidar com você mesmo na sua casa, ou problemas de família que até se exacerbaram, né? Então, gente, o que acontece? Se o estresse, eu não consigo controlar o estresse externo, eu tenho que buscar dentro desse tipo de medicina, dessa medicina preventiva que a doutora Carla realiza, e eu também, procurar mecanismos para diminuir o impacto do estresse. Porque o estresse é o maior envelhecedor. Você quer saber como ter uma pele bonita? Primeira coisa, você tem que se equilibrar, né? Equilibrar, tem práticas mente e corpo que a gente propõe, né? A gente sabe hoje em dia o poder da meditação. Existem milhares de artigos comprovando, tá? Então, não é balela, não é você ficar brincando de meditar. Simplesmente é você buscar um momento de calma, um momento para você olhar para você. Eu tenho pessoas, Carlinha, que elas falam assim para mim, doutora, na minha agenda
não cabe nem o meu skincare, que seria, sei lá, 2, 3 minutos. Eu falo, querida, então eu acho que você tem que... Cabe rezar? Não tem mais nada que eu posso fazer para você. Pedir um milagre. Você não consegue beber água. Se você não consegue respirar, eles falam. Tem uns que falam que não bebe água porque tem que ir no banheiro fazer xixi. Então, gente, a vida é feita de opções. São escolhas. Se você está no caminho da doença, eu só tenho uma coisa para te dizer. Infelizmente, você vai encontrar. Mais cedo ou mais tarde. Sim. E falando no estresse, porque a suprarrenal, que é a glândula que produz o cortisol e o DEA, é necessário haver esse equilíbrio, né? A gente sabe que o cortisol é o hormônio que famoso, chamado do estresse, mas ele também é importante, como todos os hormônios que o nosso organismo produz. Ele não vai produzir um hormônio que vai nos prejudicar exclusivamente. Só que, claro, pessoas que são constantemente estressadas, pessoas que não têm uma rotina de alívio desse estresse, né? Alguns momentos de fuga ao longo do dia ou no final de semana para aliviar esse estresse, vão ter um estresse constante. Então, o cortisol sobe, o DEA, que é o hormônio da calma, acaba baixando, e nós temos aí um grande início do processo do envelhecimento, porque o DEA é aquele hormônio que vai ajudar na elasticidade da pele também, aumenta o número de vasos sanguíneos, ele estimula a proliferação de vasos sanguíneos e a circulação e a nutrição da nossa pele fica beneficiada com mais vasos sanguíneos. Então, no momento que o DEA baixa e o cortisol sobe, a gente está aí plantando a semente do envelhecimento. Não importa qual idade, não é verdade? Qualquer idade é a idade para a gente envelhecer, se for o caso, não é verdade? Na verdade, é o que você está falando, Carla, é aquela nossa inflamação subclínica, né? Exatamente. Então, o que acontece, gente? A gente vive num mundo muito estressante, é verdade. Muitos problemas, esse ano acelerou mais isso, mas aí sim, nós temos que buscar esse controle hormonal, esse controle mental, esse controle físico. Porque existe uma coisa que a gente fala e é real, idade cronológica e idade fisiológica, né? Vocês já devem imaginar, vamos imaginar assim, duas pessoas de 60 anos. Vamos pensar. Uma delas se alimentou bem, dormiu bem, pratica atividade física, né? Faz um certo controle de estresse, tem amigos, é importante, relacionamento, né? Trabalha no que ama e tem os seus cuidados básicos e faz atividade física. A outra também tem 60 anos, mas ela entrou na menopausa precoce. Ela tinha tanto estresse que desde os 35 anos ela entrou na menopausa e não repôs. Ela não come direito, ela está obesa, e a gente sabe que a obesidade acelera o envelhecimento porque faz glicação, e a gente vai falar disso. Ela não dorme direito porque ela tem tanto estresse que ela tem insônia. E, além de tudo, ela fuma. Vamos pegar essas duas pessoas, gente. Vocês acham que a pele delas vai estar na mesma situação? Não é possível isso. Não é possível, né? Então, a gente está falando da idade cronológica. As duas têm 60 anos. Mas uma, a fumante, estressada, pode ser que você olhando para ela, você dê 70. E a outra, pode ser pelos hábitos, pelas condições, que você dê 40, 50 no máximo. E as pessoas... Não está falando só de estética. A gente está falando de saúde. Que tipo de qualidade de envelhecimento vai ter essas duas pessoas? Né? Que tipo de vida nós queremos ter? Nós queremos ter uma vida produtiva ou nós queremos ser uma mala
uma mala sem alça para nossa família, cheio de problemas, cheio de dores e ainda podendo sucumbir aí um Alzheimer. Tudo são escolhas, filho. São escolhas de vida. E a gente paga o preço. Só que muitas pessoas, elas não pensam nisso. Elas só pensam quando estão vivendo. Tem que pensar, tem que prevenir. E as pessoas sempre associam ao envelhecimento quase que exclusivamente à genética, né? É claro que a genética tem um papel, a gente não vai dizer que não, mas hoje se sabe que essa responsabilidade da genética é em torno de 20%, no máximo 30%. O resto são escolhas que a gente vai tendo ao longo da vida que vão potencializar uma genética ruim ou vão reduzir a chance da genética preponderar na nossa realidade, seja de envelhecimento, seja de doença, seja do que for. É ou não é verdade? A genética ela tem um fator, mas ela hoje se sabe, e já tem até um nome nisso, é a epigenética, que nós podemos modificar a nossa genética de uma maneira muito intensa, de acordo com uma série de hábitos, estilos e cuidados ao longo da nossa vida. E eu queria que tu me dissesse por que o sono é tão importante na beleza da nossa pele. O que acontece que a gente precisa dormir? É verdade que a gente precisa dormir ou isso não é verdade? Trancou aqui, Júlia. Ah, deu. Tu me escutou? Eu acho que trancou. Eu queria saber por que o sono é tão importante na nossa pele. Então, gente, o sono, ele é fundamental na nossa saúde. Uma coisa que eu tenho reparado, Carla, é que a gente está falando de pessoas maduras, né, de pessoas adultas. Só que, gente, o sono é fundamental para as crianças e para os adolescentes. E hoje em dia, ele está sendo posto de lado. Assim, se a criança não quer dormir, se ela quer dormir 3 da manhã, pode. Se ela quer não dormir, pode. Se ela quer trocar o dia pela noite, pode. Não pode. Porque você está fazendo a sua criança, o seu adolescente, andar no caminho da doença. Então, gente, tem uma coisa que é o relógio biológico. Os nossos hormônios, eles seguem esse relógio biológico. Então, o que a gente fala? À noite, o sol se põe, certo? Então, você tem diminuição da luminosidade. E aí você vai dormir. Você tem que dormir num horário para que você consiga ativar um hormônio fundamental para o seu organismo e para o rejuvenescimento dos seus órgãos e da sua pele, que se chama melatonina. Acontece que a melatonina, ela tem um pico. Todos os nossos hormônios são produzidos ao longo do dia, mas tem períodos do dia que ele tem um pico. Então, esse pico, para acontecer o pico da melatonina, você tem que estar num quarto totalmente escuro. Por que eu falo isso? As pessoas falam, lógico, doutor, eu durmo com a luz apagada. Só que a maioria dos quartos hoje em dia são que nem discoteca. Tem o pisca-pisca do ar-condicionado, o LED da televisão, o LED do computador, tem o celular que você coloca do lado da sua cama e fica apitando e saindo luz. Tem luz de todo lado. E essa luz atrapalha por demais a liberação desse hormônio, da melatonina, que ele é liberado quando a gente está no sono profundo. Só que esse sono profundo, esse pico da melatonina, normalmente é meia-noite, 1h, por aí. Mas, se as pessoas estão indo dormir 2 da manhã, como é que vai fazer, gente? Não, e outra coisa, se não tem a escuridão, né, também... Se fica meia-noite, eu vou dormir 5 para meia-noite e vai dar certo. Não vai dar certo. Você tem que entrar em sono profundo. Leva pelo menos uma meia hora, 40 minutos que você está dormindo para você entrar nesse sono profundo. E essa melatonina é altamente regeneradora e reparadora
dos nossos tecidos. Para vocês terem certeza do que eu estou falando, e a doutora Carla, observe um bebê recém-nascido. Ele não dorme bastante, gente. A maior parte do dia ele não passa dormindo. Para quê? Para que suas células se desenvolvam. Esse bebê está explodindo de melatonina. Entendeu? Então, é um hormônio fundamental. E hoje em dia, algumas pessoas não dão bola para dormir. E querem ter a pele bonita. E querem emagrecer. Não emagrece também, gente. Não emagrece. Porque fica um eterno inflamado. Sem melatonina, um eterno inflamado. Porque desregula o seu ciclo. Do mesmo jeito que você tem um pico de melatonina à noite, meia-noite, 1h, ele vai caindo na madrugada e quando o sol nasce, 6 da manhã, 6h30, entra aquela luz, você acorda e aí você tem um pico do cortisol. Às vezes vocês que estão ouvindo vão falar assim, pico do cortisol, mas o cortisol não é ruim? Claro que não, gente. O que é ruim é o desequilíbrio. O cortisol é maravilhoso quando está equilibrado. Outra coisa muito importante de falar sobre o sono é que é no sono também, além da melatonina, que tem esse papel regenerador fundamental, tem também a produção do hormônio do crescimento, que todas as pessoas ao longo da vida devem produzir, não são só as crianças e o adolescente que produzem o hormônio do crescimento, todos nós produzimos. Claro que até 25 anos no máximo é o pico do GH. Depois, em quantidades menores, ele precisa ser produzido, que é um hormônio que também estimula a regeneração. E também é importante para a saúde e a jovialidade da nossa pele. Então, é durante o sono que é produzida a melatonina, é durante o sono que é produzido o GH. Se nós não temos melatonina, nós não vamos produzir GH. Então, uma coisa acaba puxando a outra, desencadeia um processo quase como se fosse uma bola de neve, porque se a melatonina não é produzida, a gente não vai ter um sono reparador. Se nós não tivermos um sono reparador, nós não vamos produzir GH, por exemplo, nós não vamos produzir testosterona, por exemplo, que homens e mulheres produzem em quantidades diferentes, mas esse hormônio é extremamente importante para ambos os sexos e também tem um papel no processo de regeneração celular e também tem um papel no processo de renovação da pele, melhora da qualidade de colágeno, elastina, assim como o estradiol. Então, na verdade, todos os hormônios eles estão interrelacionados. Se um não é produzido na quantidade adequada, os outros também não vão ser. É como se fosse efetivamente uma orquestra. Precisa haver uma harmonia entre todos eles. Nem de mais, nem de menos. Então, olha só a importância no processo do envelhecimento da pele, a falta de sono ou a falta da qualidade de sono. Porque tem pessoas que dizem, é muito comum no consultório, ai, doutora, eu durmo 7 horas por noite. Mas é um sono leve, qualquer coisa, eu acordo. Se o cachorro do vizinho começa a latir, eu acordo e tenho dificuldade de voltar a dormir. Então, não adianta, essas 7 horas não serão regeneradoras, obrigatoriamente. Porque um sono regenerador exige algumas horas, pelo menos, o ideal, no mínimo, seriam 3 horas de sono profundo, onde o despertar é extremamente difícil, quase impossível despertar sozinha, porque um cachorro do vizinho latiu. Se você acorda porque bate uma porta ou bate uma janela por causa de um vento, o seu sono não é regenerador, não importa o número de horas que você está dormindo. E isso vai impactar uma série de processos de saúde, entre eles o envelhecimento mais precoce da pele. Não é verdade? Sim, porque você vai estar naquela fase da inflamação e da produção de substâncias. E quando a gente fala inflamação, às vezes a pessoa fica meio confusa. Ela fala, não, como assim inflamação? Inflamação não é quando eu estou com uma lesão, quando eu estou com uma pele vermelha, quando eu estou com uma dor. Então, gente, tem inflamações que a gente chama subclínicas. Elas acontecem dentro do seu corpo, nos seus vasos sanguíneos.
E essas inflamações, elas vão levando a degenerações dos seus órgãos, até levar a um infarto, até levar a um AVC, até levar as doenças autoimunes, até levar um desequilíbrio hormonal. Então, está tudo interligado. E os hormônios, muitas pessoas têm muito medo até dessa palavra, hormônio. A pessoa quase desmaia quando você fala hormônio, né? Parece que está xingando a mãe, todas as gerações dela. Ela fala, não, doutora, tudo menos isso. Gente, hormônio nada mais é do que um mensageiro e um sinalizador. Nós temos hormônios andando pelo nosso corpo o tempo todo. E ainda bem que nós temos. Nós precisamos desse equilíbrio, dessa orquestra. Quando essa orquestra não está funcionando bem, é que começam os problemas. Por exemplo, se a pessoa tem um problema de tireoide, vamos lá. Hoje em dia é muito frequente, né? Porque lembra que eu falei? O estresse, a mente, cabecinha aqui está indo fumaça, pega lá sua tireoide. Muito bem. Até aí, né, a gente está conformada. Ah, eu tenho problema de tireoide. Muita gente fala tranquilamente. Ah, eu tenho hipotireoidismo. Beleza. Daí eu falo para ela, você repõe? Aí ela fala, sim. Eu falo, você está tomando hormônio? Ela fala, sim. Mas quando você vai falar da menopausa, a pessoa já fica com medo. Ela fala, não, doutora. Mas esse hormônio aí é diferente. Então, gente, eu tinha um professor que ele falava assim, que o grande problema, o que mata, é a ignorância. E é isso, gente. Há muitos equívocos, ainda mesmo na classe médica. Há muitos equívocos. Então, a gente está aqui para esclarecer. Por exemplo, a Carla falou do estrógeno, que o estrógeno tem função na pele. Sim, e vocês vão entender muito bem. Por exemplo, uma menina, quando ela está naquela fase de começar a menstruar, né? Tá ficando mocinha. O que acontece com a pele dela? Normalmente, fica com uma pele que aumenta a secreção sebácea. Não é isso? Então, veja, olha, correlação direta, hormônio e pele. Agora, vamos inverter. E quando você está parando de menstruar? Que você está entrando lá no climatério, na perimenopausa. Você muitas vezes começa a ficar seco igual o bacalhau seco. Seca a unha, seca cabelo, seca a mucosa, seca a vagina, seca a boca, seca tudo. Não é isso? E a pele começa a afinar. O estrógeno é importantíssimo, gente, para a produção do colágeno. Agora, ninguém está vindo aqui falar para você, faça a sua reposição hormonal por causa da estética. Não, a gente está falando, procure a reposição hormonal porque você precisa de um equilíbrio interno do seu organismo para ter saúde. Então, vocês entendem? Acho que esse exemplo deu para entender como o estrógeno, por exemplo, funciona na pele. Tireoide, então, mais ainda. Eu tenho tanta pessoa com queda de cabelo, com problema de tireoide, e muitas vezes não sabia. Mas vocês sabem um outro quadro que eu pego muito? Paciente com depressão. Às vezes, paciente jovem, cara, de 14, 15 anos, tomando 4 antidepressivos e nunca foi pedido um exame de tireoide. E aí a gente pede no consultório e esse paciente que tomava 4 antidepressivos só precisava de um remédio para equilibrar a tireoide dele. Né? Então aí é um equívoco, gente. Então a gente falou, olha só quanta coisa que a gente começa a falar de saúde da pele, cuidados para não envelhecer tão precocemente, para se manter jovem por mais tempo, e vão surgindo basicamente questões de saúde, porque, como a gente falou desde o início, a pele é um reflexo da nossa saúde. Quanto melhor a nossa saúde, quanto mais harmônico a gente tiver internamente, tanto do ponto de vista hormonal, quanto uma série de outros equilíbrios que são necessários, a gente vai ter naturalmente uma pele mais jovem. Então, a gente falou aqui de equilíbrio da tireoide,
falamos do equilíbrio do cortisol, equilíbrio do DHEA, que é outro hormônio que também é produzido pela suprarrenal. Falamos do equilíbrio do estradiol, basicamente, né? Porque a gente tem 3 estrogênios, estradiol, estriol e a estrona. O mais importante, o mais ativo deles é o estradiol, e é ele que tem uma ação mais intensa, especificamente para estimular a produção de colágeno, elastina e manter a saúde e a qualidade da nossa pele. E eu quero te perguntar uma coisa, por que que quando a gente dorme mal, por exemplo, a gente acorda com aquela pele amarela? É ou não é verdade? Isso tem a ver com o nosso hormônio cortisol, não tem? Ou tem alguma outra relação? Depende do que você sonhou também, Carlinha. Depende do... Mas não é, é que a pele fica mais desidratada também. A desidratação da pele, isso que eu queria te perguntar, é tão importante quanto outros tratamentos que às vezes que eu assisti na tua live, que foi ótima, agora na quarta-feira, sobre os cuidados da pele. Então, a hidratação, eu vi que tu pontuou assim de uma maneira muito incisiva, porque ela vai fazer diferença também na capacidade da oxigenação tecidual, uma série de coisas, né? Porque através da hidratação que a gente tem uma série de benefícios, é ou não é? Eu acho assim, Carlinha, de novo, a gente precisa de um equilíbrio, né? Então, o que eu falo? Às vezes a pessoa fala assim para mim, doutora, o que eu uso para dormir, para acordar bonita, né? Então, eu falo assim, bom, primeiramente, se você tem um evento, vamos supor, daqui uma semana, o que você tem que fazer? Eu diria que a rotina de saúde é diária, mas vamos supor que é a semana que vem, vai. Então, você procure se hidratar muito bem, tá? É obrigatório beber água, tá? Às vezes a pessoa vem com aquele papo para mim, eu não gosto de água. Pinga limão, pinga laranja, pinga o que você quiser, mas beba. Você pode substituir também por água de coco. Água de coco é excelente para a saúde, tá? Principalmente para pacientes que têm problemas de desbiose, problemas de estômago e problemas de alergias, rinites, bronquites, dermatites. Beba água de coco 1 litro por dia por 1 mês, de preferência em jejum. E me conta o que aconteceu com a sua rinite, com a sua dermatite, com a sua bronquite. Beba 2 litros de água e 1 litro, pode substituir, né, por 1 litro de água de coco. É fundamental. E aí, alimentação. Evite carnes vermelhas, principalmente aquelas muito grelhadas, esturricadas. Você tem que comer proteína, mas dê preferência para peixes, tá? Use ômega 3. Por que o ômega 3? Porque o ômega 3, na nossa alimentação, por mais que a gente tente equilibrar, ela é sobrecarregada em outros ômegas, nos ômega 6 e 9, que eles participam mais da cascata inflamatória, enquanto o ômega 3 é anti-inflamatório. Então, para equilibrar, você precisa tomar ômega 3 diariamente. Cuidado, que quando você for comprar ômega 3, principalmente o balconista lá do lugar que você vai comprar suas vitaminas, ele vai falar assim para você. Isso aí eu sei, porque a mais de que eu prescrevo é sempre igual, Carlinha. Ele vai falar assim, olha, eu tenho uma coisa melhor para você. Seu médico passou ômega 3, eu tenho isso aqui, ó, esse outro pote, que é 3, 6 e 9. Nossa, você vai ficar maravilhosa. Não! Tem que ser só 3, gente. Lembra que 6 e 9 já estamos sobrecarregados. Quanto de ômega 3 eu tomo? Aquele de 1 grama no mínimo. No mínimo. 3 cápsulas por dia. Tem gente que toma uma e acha que está arrasando. Desculpa, só se você for recém-nascido. Uma não dá, tá? Você precisa suplementar vitaminas. Suplementar? Não, doutora, minha alimentação é boa. Desculpa, gente. Vivemos num mundo estressante. E a gente sabe que sob estresse físico ou emocional,
você precisa de 70% a mais de aporte vitamínico. Então, se você não suplementa, você está deficiente. Simples. E se você está deficiente, você não produz colágeno. Lembra, você tem a festa daqui uma semana, você quer estar com a pele bonita, a pele mais clara. Então, vitamina C, eu praticamente prescrevo sempre quando tem um evento importante. Pelo menos 15 dias antes, 1 a 2 gramas por dia com zinco. Outras vitaminas também a gente pesquisa, mas assim, para dar uma dica rápida para vocês, água de coco, ômega 3, 3 cápsulas por dia no mínimo, vitamina C, uma boa alimentação. Se você nunca praticou atividade física, não dá para você virar atleta em uma semana. Mas pelo menos, gente, vai caminhar, respira, vai caminhar. Tem pessoas que falam, mas doutora, caminhar? Mas caminhar não vai fazer nada. Faça isso um mês e depois me conta se não fez nada. Eu truco com você que vai fazer. Sabe por que vai fazer, gente? Porque na nossa pele existem receptores sensoriais. E quando a gente está caminhando, o simples vento batendo e aquele caminhar, isso ativa neurotransmissores que são importantes para a sensação de bem-estar. Tá bom? Que é a ocitocina e a serotonina. Então, e por que eu tenho que ter bem-estar? Porque bem-estar traz felicidade. E uma pessoa feliz, ela espelha isso pela pele. Vocês já viram uma pessoa infeliz com pele bonita? Desculpa, eu nunca vi, gente. Eu nunca vi. Sabe aquele paciente que fala assim, doutor, eu tô tão infeliz? E ele fala de coração, não aquele que fala da boca para fora. Mas aquele que fala de coração, realmente ele tem problemas. E esses problemas se espelham na pele. Então, você quer ter uma pele bonita? Faça os cuidados básicos, gente. Você usa um sabonete adequado, um tônico, uma vitamina C. A vitamina C é um antioxidante maravilhoso que eu prescrevo para quase todo mundo. Então, se a gente está aqui numa oficina, você não sabe o que você pode usar pela sua pele. Lembra que a gente falou que a pele envelhece por causa de radicais livres? O que são radicais livres? São moléculas instáveis no nosso organismo. E essas moléculas grudam no colágeno e quebram esse colágeno. Então, eu preciso de um sistema de antioxidante para neutralizar o radical livre. E a vitamina C entra muito bem nisso, não é? Então, uma vitamina C em sérum, noturna, diurna usar um filtro solar. Então, tudo isso. E dormir, né, gente? Dormir. E o mais importante de tudo, se amar e ter propósito de vida. O seu propósito de vida é fundamental. É fundamental para você se amar. Então, se você não descobriu ainda o que você veio fazer nesse planeta, dá tempo ainda, gente. Faz uma reflexão, né? Eu acho que a gente pode ter boas ações todos os dias. O simples fato de um dia anoitecer e do outro amanhecer e a gente estar vivo é uma nova oportunidade para a gente ser feliz, para a gente se amar e amar ao próximo. Isso é o segredo, é o que eu penso de uma pele bonita e saudável. E tem a questão importante também da alimentação, todos esses cuidados. Uma boa alimentação também é fundamental, que tu falasse muito bem desde o início sobre a questão da desbiose, mas a alimentação saudável, além de prover nutrientes para a nossa pele, também vai reduzir a incidência de processos inflamatórios intestinais e aumentar a absorção desses nutrientes, porque às vezes a gente acha que se alimenta bem, mas o nosso organismo não está absorvendo aqueles nutrientes e aí de nada adianta aquela alimentação. Então a gente tem que ter também todo esse balanço alimentar. Então, uma boa alimentação, uma boa qualidade do nosso sono, então evitar
aquela luz LED ligada do ar-condicionado na hora de dormir, ou aquela luzinha da TV a cabo também, que a gente acha que é inofensivo, mas ela está evitando a liberação da nossa melatonina natural. E assim o nosso sono não vai ser reparador. Então, cuidados muito básicos que às vezes passam desapercebidos podem fazer uma grande diferença na nossa vida. Até a questão da qualidade da pele, que reflete numa saúde integral, porque a pele, ela fala, né? Ela está nos dizendo, eu estou sofrendo porque o meu corpo, o corpo onde eu habito, também está sofrendo de alguma maneira. Então, essas são as principais diretrizes. Eu sei que às vezes a gente busca uma fórmula mágica, assim, a partir de amanhã eu vou tomar essa cápsula e vou ficar mais jovem. Infelizmente, a pílula mágica não existe. A pílula mágica são os cuidados que a gente tem que ter diariamente, constantemente, não só com a nossa pele, mas com a nossa saúde como um todo. E a pele será um reflexo desses cuidados. É ou não é? É isso que eu falei, certo? Com certeza. E a parte de alimentos também, Carla, eu acho que reforçar aquela coisa da glicação que a gente falou, né? Que a gente sabe que um paciente diabético, ou um paciente obeso, ou que tem síndrome metabólica, muitas vezes, o que acontece? Ele tem um excesso de glicemia e um pico de insulina. E isso vai danificando, porque esse açúcar em excesso, que fica boiando lá no sangue, ele vai se ligar na proteína, o colágeno é uma proteína, e vai sofrer dano, né? Então, a gente tem que controlar os picos de insulina, seja na pessoa diabética, obesa, síndrome metabólica, ou seja, nós também, né? Porque às vezes a pessoa faz aquele jejum intermitente, aí ela fica o dia inteiro sem comer, aí quando ela vai comer, ela come 2.000 calorias de uma vez. Isso não vai fazer bem, gente. Não vai fazer nada. Parar essa insulina, e isso vai fazer a tal da glicação, o tal do envelhecimento, o tal da lesão no colágeno. Então, sim, tudo na vida, gente, é bom senso e equilíbrio. O bom senso e equilíbrio cabe em tudo. Cabe no dormir, cabe no trabalhar, cabe no se alimentar, cabe no ter prazer. Nós não estamos aqui só para ter prazer, não estamos aqui só para trabalhar, não estamos aqui só para dormir. Tudo é equilíbrio. E eu acho que o ponto é que é muito difícil, às vezes, achar esse ponto de equilíbrio. Mas cada um, como ser individual, deve fazer essa reflexão. E deve procurar um médico que consiga te olhar e consiga adequar, dentro de um roteiro de saúde, algo melhor para você. Eu sempre procuro fazer isso com meus pacientes. Alguns são muito bem-sucedidos, porque eu vou aos poucos, Carla. Eu vou, olha, vamos começar a beber água. Parece uma coisa absurda, mas eu tenho que ensinar a beber água. Vamos começar por aí. Depois vamos dormir meia hora mais cedo. Você está dormindo 1 da manhã, vamos 00:30. Aí no outro mês, 00:00. E vai indo. Sabe, eu fico muito feliz quando a pessoa volta e ela realmente, pelo menos aquele 1 mês, ela tentou fazer e ela volta com um brilho no olhar de missão cumprida e de sim, eu obtive melhora, doutora, sim, eu estou com mais disposição, sim, a minha pele melhorou. Né? Então, eu acho que é isso que faz a gente continuar, que faz a gente querer propagar esses bons hábitos para a gente e para os nossos pacientes. Pois é, então a gente tem que ter esse critério. Cuidar da sua pele é, antes de mais nada, cuidar da sua saúde, de uma maneira como um todo. Ter um sono melhor, uma alimentação melhor, monitorar o estresse. O estresse a gente não consegue evitar, mas a gente pode dedicar alguns minutos do nosso dia para aliviar aqueles momentos de estresse, de autocuidado, né? Ter minutos no dia, às vezes, para se autocuidar, para ter momentos felizes ao longo junto com a nossa família, ou junto com quem a gente ama, não, ou mesmo sozinho, não importa, mas a gente tem que ter essa dedicação e ter esses cuidados.
radicais livres, tentar controlar, né, com vitamina C e entre outros cuidados que a doutora Regina aqui nos deu o grande privilégio da palavra dela, que foi, assim, fenomenal. Eu estou muito feliz, eu acho que todos que assistiram estão muito felizes também, porque a gente, nossa, foi muitas informações e quem quiser realmente tirar proveito dessas informações vai ter realmente uma pele mais jovem a cada dia, né? Não sei se tu gostaria de falar alguma coisa, Regina, umas últimas palavras. Um recado para quem está assistindo, passe isso adiante, gente. Nós estamos ainda em pandemia e estamos sem uma perspectiva da vacina, mas a perspectiva que eu deixo para vocês é: procurem melhorar a saúde de vocês, a imunidade de vocês, chequem a vitamina D de vocês, vamos otimizar a vitamina D, né? Eu falei isso já há muito tempo, eu falo sobre a vitamina D e a gente sabe que a vitamina D é um hormônio, na verdade, não é uma vitamina, e ela é fundamental para a nossa saúde e para a qualidade da nossa pele também. Então, gente, nesses tempos que estamos vivendo, tão confusos, chequem a vitamina D de vocês, procurem um profissional e corrija, porque eu vejo pessoas que falam assim para mim: Carlinha, minha vitamina D está baixa, doutora, mas tudo bem, eu vou tomar sol. Não, você não vai conseguir repor com sol, né? A reposição é muito séria, é muito urgente. Eu espero que tenha sido esclarecedor também aqui o nosso papo. Tem o canal Idel Saúde. Se alguém tiver alguma dúvida, né, a gente sempre faz as oficinas. Quarta-feira vamos falar de mente, de reiki, meditação. Estão convidados. E eu queria te agradecer aí esse papo gostoso, né? Espero que as pessoas que assistiram tenham aproveitado. Eu aproveitei muito. Eu também, eu adorei, com certeza o feedback tem sido ótimo e eu acho que não tem como, a gente realmente vai tirar grande proveito dessas dicas, de todo esse papo, né? A primeira de muitas, foi um prazer, eu sabia que tu ia corresponder, porque é uma profissional excelente, com toda uma experiência, para dar essas dicas para todas as pessoas que querem ter uma pele mais bonita e mais jovem ao longo dos anos. E quem gostar de continuar esse papo, tem agora no YouTube uma conversa com os homens sobre redução da produção de testosterona, que é a andropausa masculina, que vai... O novo assunto agora do canal vai ser a andropausa. O que acontece com os homens quando a testosterona começa a reduzir. É bem legal, também vai ser um papo interessante. E foi assim, ó, um grande prazer te rever, tu é maravilhosa, uma amiga que a gente... Uma amizade que a gente... Eu sempre termino com o coraçãozinho. Ai! Adorei! É uma amizade que a gente fez numa especialização e agora ó, vai para toda a vida. É um dos presentes da vida que a gente vai, né, adquirindo e agradecendo pelas coisas boas que a gente consegue na vida, e as amizades, com certeza, são grandes presentes da vida. Muito obrigada, querida, por ter aceitado o meu convite. Foi um prazer e uma honra te receber aqui. E vamos continuar. E quarta-feira, todo mundo assistindo a live da Regina, que elas são imperdíveis. Essas oficinas dela, ninguém pode perder. Eu assisto sempre. Quando eu não posso assistir ao vivo, eu assisto depois, mas eu sempre assisto, porque realmente sempre tem coisas ótimas, sem falar que ela é fenomenal. Vocês viram, vocês sabem que é imperdível. Quarta-feira a gente se vê lá, e quem quiser no YouTube assistir, os homens ou as esposas, quem conhece alguém que gostaria de saber o que acontece com a testosterona nos homens depois dos 30 anos, já começa a diminuir a testosterona e eles sofrem bastante com isso. Tchau, querida. Tchau. Obrigada, foi um prazer e foi muito, muito bom
Foi realmente dicas imperdíveis e maravilhosas que a gente vai aproveitar com certeza. Obrigadão, Carla. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Posso desligar?